na História, com Carlos Bastos. Se gosta de futebol, sabe quem faz anos hoje? A UEFA. Foi a 15 de junho de 1954, em Basileia, que foi fundada a União das Associações Europeias de Futebol. A UEFA representa as federações nacionais da Europa, organiza 9 competições entre nações e 4 entre clubes do continente. É de longe a confederação mais forte em termos financeiros e também aquela que tem mais influência. Sim, o dinheiro manda. Mas não falemos nisso. Falemos apenas de futebol. O primeiro jogo, onde os jogadores chutavam uma bola de couro recheada com cortiça e cabelo, terá sido inventado por um imperador chinês, 16 séculos antes de Cristo. 9 séculos depois, os berberes, no norte de África, jogavam um jogo semelhante, mas como ritual de fertilidade. E chutavam qualquer coisa. Mesmo qualquer coisa. Podia ser uma bexiga ou a cabeça do animal sacrificado. Também antes dos romanos chegarem à Grã-Bretanha, os habitantes jogavam uma espécie de futebol com algum significado religioso, onde a bola representava o sol. Depois, chegaram os romanos e introduziram regras mais civilizadas, onde já só eram permitidos socos, pontapés ou mordidelas. Com a queda do Império Romano, os ingleses devem ter-se esquecido das regras. E durante a Idade Média, os londrinos acordavam cedo, na terça-feira de Carnaval, para jogar um futebol onde valia tudo, ou quase tudo. Com todos os excessos, não é de estranhar que o jogo tivesse sido proibido no século XVI. Mas o entusiasmo não esmoreceu. Jogavam em todo lado. Não havia limites dos jogadores, nem limites para o tamanho do campo. Podiam começar a jogar numa aldeia e acabar noutra a 10 km de distância. Reza a lenda que um dia, durante um jogo, alguém mandou a bola para dentro de um rio e que um jogador saltou para a sua canoa e não descansou enquanto não voltou com a bola. Só que quando ele voltou, as equipas tinham encontrado outra bola e a sua equipa tinha perdido. Ora, com todo este entusiasmo pelo desporto, e diga-se pelas regras, não é de estranhar que a versão moderna do futebol tenha sido desenvolvida pelos britânicos, que estabeleceram as leis do jogo em 1863. Os árbitros só apareceram quase 20 anos depois. Tudo era aceite na base da boa-fé. Já sabe que os britânicos privilegiam o cavalheirismo e o fair play. Mas criar um conjunto de regras unificadas para o futebol não foi fácil. Algumas equipas queriam continuar com as placagens e outras queriam continuar a usar as mãos para segurar a bola. Não houve consenso. E essas equipas criaram outro desporto chamado rugby. Já agora, durante essa divisão, o desporto foi introduzido nos Estados Unidos e as universidades optaram pelas regras do rugby. E essa é uma das razões para o sucesso do futebol americano. O tal que tem muitas semelhanças com o rugby, mas que ficou conhecido como futebol, pelo menos para os americanos, que insistem em dizer que o nosso, apesar de ser jogado com os pés, se chama soccer. Há, no entanto, quem defenda que o nome futebol não se refere ao facto de ser jogado com os pés, mas sim em pé. Isto é, um jogo jogado a pé e não a cavalo. Diz que os ingleses são bons a inventar e logo a seguir a perder os jogos. Mas, honra lhes seja feita, grande parte da popularidade mundial do futebol deve-se a eles. E se ficou ainda muito por dizer sobre futebol, não se preocupe. Histórias não faltam e qualquer dia voltemos cá.